Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abram o livro na página 104. Bom, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre discurso direto e discurso indireto. Eu vou resumir para vocês e depois a gente entra já na atividade 1, tá? Bom, discurso direto é quando o autor ele escreve exatamente aquilo que alguém falou, com as palavras que aquela pessoa usou. Então, se, por exemplo, alguém me pergunta, Marília, onde você mora? Eu respondo, em Cambuí, Minas Gerais. A pessoa vai escrever exatamente o que eu falei, em Cambuí, Minas Gerais. Isso no discurso direto. No discurso indireto, a pessoa conta o que nós falamos ou o que alguém falou com as palavras dele, tá bom? Então, essa é a principal diferença. No discurso direto, a cópia é exatamente o que alguém falou. E no discurso indireto, a pessoa escreve com as palavras dela o que alguém falou. Mas nós vamos ver isso mais ao fundo daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. Número 1. Leia trechos da notícia sobre o projeto de Malala, publicado no jornal O Povo. Vamos lá. Começa aqui com reticências, porque não é o trecho completo, é uma parte, tá? No evento, no auditório do Parque Ibirapuera, Malala abriu o discurso apresentando o número de meninas fora da escola no país atualmente, 1,5 milhão. A ativista disse ainda que compreende que os jovens brasileiros estejam passando por um momento de descrença na política, mas sugeriu que não percam a esperança e formem uma voz a favor de oportunidades iguais para os gêneros. Ela endereçou ainda a vulnerabilidade de meninas negras e de comunidades indígenas, que são as que mais sofrem com a falta de educação no país. Diversidade promove tolerância. Quando você não conhece as pessoas e não interage, você tem certas percepções sobre elas. Quando se permite conhecê-las, percebe que vocês têm muito em comum, afirmou. Glossário. Diversidade. Diferença, variação. Então, diversidade é isso aí. E vulnerabilidade significa fragilidade, tá bom? Vamos responder. Letrinha A. Observe as palavras sublinhadas no trecho e assinale a resposta correta. Então, eu tenho aqui duas palavrinhas sublinhadas. A palavrinha disse e a palavrinha endereçou, certo? Pensem sobre essas duas palavrinhas e respondam. Marquem a resposta correta. As palavras disse e endereçou são antônimas, ou seja, elas têm significado contrário. Ou, segundo quadrinho, as palavras disse e endereçou têm o mesmo sentido. Marque a resposta correta, tá bom? Vamos agora para a próxima página. A palavra disse poderia substituir no texto a palavra endereçou. E o último quadradinho, a palavra endereçou não é sinônima da palavra disse, ou seja, elas não significam a mesma coisa, tá? Lembrando, gente, antônimo é o que tem sentido contrário. Por exemplo, alto, baixo, gordo, magro são antônimos, tá? E sinônimo é que tem o mesmo significado, tá bom? Letrinha B. No primeiro e no segundo parágrafos, há reprodução, ou seja, a citação direta de fala de alguma pessoa justifique. Então, lá no primeiro parágrafo do texto, onde está escrito no evento, no auditório do Parque Ibirapuera, quem escreveu esse texto está reproduzindo alguma coisa que alguém disse? Ou seja, ele está fazendo uma citação direta ou não, ele está escrevendo com as suas próprias palavras aquilo ali, tá? Vocês vão justificar. Letrinha C. Qual é o significado do verbo sugeriu? O que significa essa palavrinha? No trecho, ele tem a mesma função da palavra disse, então vocês vão voltar lá no texto,
onde tem a palavrinha sugeriu, tá bom? É no mesmo parágrafo, tá, gente? A ativista disse... Deixa a tia Marília voltar, eu mostro pra vocês aqui, ó. Palavrinha sugeriu, ela tá aqui, ó. Sugeriu. Então, tá perguntando se essa palavrinha disse tem o mesmo significado desse verbo aqui, tá bom? Do verbo sugeriu. Vocês vão responder aqui na letrinha C qual é o significado e depois dizer se essas duas palavrinhas têm o mesmo significado aí no parágrafo. Leiam e entendam todas as palavrinhas do parágrafo, tá? E letra D. Qual é a função das aspas no terceiro parágrafo? Lembra que quando a tia Marília fala que a gente vai escrever uma coisa igual do texto, a gente tem que colocar entre aspas? Lembra disso para fazer essa resposta, tá bom? Agora sim, nós temos um quadrinho aqui explicando exatamente pra gente o que é um discurso direto e o que é um discurso indireto. Vamos lá. Você observou nos trechos da notícia que há duas maneiras de apresentar as falas das pessoas nos textos. São elas: discurso direto, que é quando o autor do texto reproduz fielmente as falas das pessoas. Para isso, utiliza aspas e expressões como afirmou, declarou, seguidas da identificação do autor da frase. Por exemplo, eu estava lendo artigos científicos na internet e um dia tive a ideia do projeto, disse o adolescente que ganhou um prêmio no evento. Então, essa parte aqui, ó, eu estava lendo artigos científicos na internet e um dia tive a ideia do projeto. Fecha aspas. Isso aqui é um discurso direto, porque o autor está reproduzindo exatamente o que aquela pessoa falou. Tanto que ele escreveu aqui depois, disse o adolescente que ganhou o prêmio no evento, ok? Agora nós vamos para o discurso indireto. É quando o autor do texto reproduz a fala de outra pessoa, adaptando-a com as suas próprias palavras. Por exemplo, o adolescente que ganhou um prêmio no evento disse que teve a ideia do projeto lendo artigos científicos na internet. Então, aqui o autor não usou as palavras que aquele adolescente disse. Ele contou o que aquele adolescente disse, mas usando as suas próprias palavras, tá bom? Essa, crianças, é a principal diferença entre discurso direto e discurso indireto, tá ok? Por hoje é só, um beijo e bom trabalho a todos. Qualquer dúvida é só me chamar.